Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos dos talentos do futebol nacional e internacional. Ainda na temática do Europeu de Sub-21, voltamos a realizar mais uma edição sobre esse torneio. E portanto tenho aqui novamente comigo o Filipe Melo, portanto também já participou na edição do podcast dedicada à antevisão e também desenvolveu um artigo onde elegeu o seu melhor 11 desta fase de grupos e portanto volta a estar aqui presente para falarmos de outros jogadores, jogadores que ficaram ali à beirinha de entrar na lista do melhor 11, mas que por uma razão ou outra não entraram e apesar disso são jogadores de bastante qualidade e portanto também merecem ser falados e aqui apresentados no nosso podcast. Filipe, queria-te desde já agradecer também a tua disponibilidade por teres aceito o convite em fazermos aqui mais uma edição, esta mais de balanço do Euro Sub-21, e queria começar por te perguntar qual é a tua ideia geral sobre esta fase de grupos, quais é que são as tuas principais surpresas e as principais decepções? Desde já agradecer outra vez pelo convite, e que é uma excelente ideia porque na realidade escolhi 11 jogadores, mas como houve tanta qualidade, houve muita gente que acabou por ficar de fora. Em relação à tua pergunta de surpresas e de desilusões, sim, rapidamente por grupos, acho que não houve, à exceção de Inglaterra, uma das grandes favoritas a ficar de fora, mas depois houve equipas como a Roménia, que no grupo A, com a Holanda e com a Alemanha, que acabaram por ficar com o mesmo número de pontos e que mostrou jogadores de muita qualidade. A Dinamarca, que nós também falámos na divisão, que era uma das equipas que eu mais estava interessado em ver e acabou com 9 pontos no grupo e igualou Portugal como as únicas equipas que venceram todos os jogos e ficou à frente da França, que por toda a gente e por nós também era considerada a grande favorita. E depois no grupo Portugal acabou por ser um grupo um pouco estranho, porque à exceção de Portugal que fez uma fase de grupos fantástica, depois outras 3 equipas acabarem as 3 com 3 pontos e ver a Inglaterra a ficar em último quando nós, e eu esperava que seria uma das seleções mais fortes deste torneio, acabou por ser a grande desilusão em geral de todo o torneio, porque mesmo uma qualidade de jogo não se pode dizer que tenham tido pouca sorte, porque realmente ficou muito aquém de todas as expectativas. Sim, e um grupo extremamente renhido, não é? Porque a Inglaterra foi eliminada precisamente no último minuto do tempo regulamentar, não é? Os jogadores que ainda não tinham entrado em período de compensação. A Croácia faz um golo nessa altura e depois os critérios da diferença de golos acabou por dar a passagem precisamente à Croácia. Sim, e eu pensava antes do torneio que a Croácia, apesar de ter uma boa equipa e fundamentalmente o meio campo com o Moro e com o Madjer, era assim no geral a seleção que eu considerava a mais fraca do grupo, e pensar que acabaram por passar com um gol aos 90 minutos é incrível. E mesmo com um deles, com o Madjer ter se lesionado com Portugal e depois acabou por falhar o segundo jogo e voltou a jogar já quando precisavam do gol contra a Inglaterra. E mesmo assim a Inglaterra ficar de fora é realmente estranho, mas eu lembro que falámos na altura da antevisão a dizer que eu senti que os ingleses olhavam sempre para este torneio com sentimento de sobranceria e senti que voltou a acontecer o mesmo, que foi achar que porque jogavam quase todos na Premier League e já são jogadores com muitos jogos nas pernas, que basta aparecer e que passam facilmente e que toda a gente à volta deles facilita. Quando não é assim, vê-se neste torneio que não houve nenhuma equipa, à exceção da Islândia, se calhar foi outra desilusão, mas assim todos os outros jogos foram bastante reunidos, e à exceção do jogo da Holanda com a Hungria, que acabou por ficar 6-1, porque a Holanda também precisava de marcar golos, mas o resto dos jogos todos foram muito, muito reunidos e bem jogados, e por isso é que acho que a Inglaterra também facilita aí.
Sim, e acabámos por dizer isto também enquanto estávamos aqui a preparar as coisas, acaba por ser uma edição em que não houve assim nenhuma equipa que destoasse em termos de qualidade, porque atualmente todas estas seleções trabalham muito bem a nível de formação, e portanto também aqui o nível a ser bastante alto e muito similar entre as várias equipas. Eu acho que podemos então começar com os jogadores e curiosamente começamos com dois jogadores portugueses. Desde já na baliza o Diogo Costa, que teve aqui uma marca perfeita neste Campeonato da Europa, portanto nos 3 jogos não sofreu nenhum golo, e portanto também é sempre de destacar essa consistência. Só para dar aqui mais alguns dados estatísticos, no resto da temporada ele tem 10 jogos pelo Porto e 13 golos sofridos nesses 10 jogos. Portanto, também um jogador que, como todos sabemos, não tem assim uma utilização muito regular a nível de clubes e que aproveitou e bem neste europeu de sub-21 para também ganhar alguma rodagem e poder provar toda a sua qualidade. Filipe, o que é que tu mais gostaste de ver no Diogo Costa neste europeu? O Diogo Costa neste europeu acaba por ser tudo aquilo que toda a gente já conhece, acaba por ser um jogador que, apesar de não ser titular no Futebol Clube do Porto por causa do Marchesin, toda a gente já o conhece relativamente bem. É um guarda-redes extremamente seguro, bastante calmo. O Porto realmente tem sorte de contar com 2 guarda-redes desta qualidade. Na seleção é claramente superior tanto ao Max e ao João Virgínia, que eram os outros dois convocados. É um guarda-redes extremamente ágil, que sai bem da baliza, tem um jogo bastante bom com os pés, principalmente no passo mais longo. E corrijo-me se estiver enganado, é bom porque falamos aqui de 2 jogadores portugueses. Eu acho que pode ser a primeira vez na história que temos se Portugal for a ganhar o Europeu Sub-21, obviamente, que acabam por ganhar a geração de 99, Euro Sub-17, Sub-19 e se ganhar, obviamente, que é um grande se, o Sub-21, acabam por ganhar os 3 Euros quase seguidos e é realmente Certo, eu por incrível. acaso eu não me lembro de alguma vez ter acontecido, mas posso, enquanto estás aí a fazer as tuas intervenções, posso aqui consultar. Sim, porque eu estava agora a olhar aqui para as notas e pensei que esta geração 99, se por acaso ganhar o Sub-21, por acaso não, porque tem muita qualidade, mas ganhar o Sub-21 acho que consegue fazer e não me lembro de nenhuma equipa, talvez a Espanha, porque tem sempre gerações muito fortes, ou a França, não me lembro de nenhuma outra equipa a fazer isso. Mas o Diogo Costa é o que toda a gente já conhece. É um guarda-redes que para o ano, ou se o Marchesin sair neste ano ou no ano a seguir, vai acabar por ser o guarda-redes do Porto pelo tempo que ele quiser, porque não se olha para ele e vê-se claramente uma área que ele seja pior. É um guarda-redes muito, muito bom em todos os índices e o que mostrou neste europeu também com muita segurança. Acabou por não ter muito, muito trabalho. Ele faz uma média de uma defesa por jogo, mas deu a confiança toda a uma defesa de Portugal que também já se conhece muito bem e que mostrou aqui neste europeu também. Sim, olha, eu continuo sem encontrar aqui referência a alguma geração que tenha ganho os 3 troféus, portanto, à partida será Sim, se mesmo a não for a primeira. primeira, Exato. será das Num poucas. lote muito restrito de gerações a conseguir fazê-lo. Sim, penso que então podemos avançar para o segundo jogador, também ele português, lateral direito, o Thierry Correia, que acabou por ter uma entrada se calhar não tão boa quanto o resto do nível da seleção, mas acabou por fazer um campeonato muito em crescendo e acabou a fazer exibições muito sólidas contra a Inglaterra e contra a Suíça, o que também não deixa de ser aqui um bom facto para destacarmos e também para o incluirmos nesta lista. Filipe, pedia-te então para fazeres aqui um balanço da sua performance neste europeu de sub-21 e depois também deixares aqui um bocadinho da tua opinião sobre o Thierry como jogador no seu todo. Sim, ele neste europeu, como disseste, no primeiro jogo acaba por não estar tão bem e a mostrar-se um pouquinho mais frágil, mas depois nos outros 2 jogos tem exibições muito, muito convincentes. Senti que na convocatória era se calhar o jogador que mais gente olhava de lado, até porque
por não ver regularmente a jogar em Espanha, apesar dele desde mais ou menos de fevereiro que começou a jogar com mais regularidade e já tem bastantes jogos pelo Valência, apesar do Valência não estar a fazer uma boa época, jogar na La Liga é sempre sinónimo de qualidade. É um jogador que é melhor defensivamente do que ofensivamente, e ainda assim conseguiu apoiar bem tanto o Trincão, que jogou por mais vezes à frente dele, e também conhece bem esta geração, veio também dos sub-17 e sub-19. Penso que a mudança para o Valência vem um bocadinho cedo, e acho que as pessoas também olham um bocadinho mais de lado para o Thierry, por terem muito aquela ideia de quando sair do Sporting, principalmente o jogo contra o Benfica, que na altura do Supertaça não lhe correu bem, mas é um jogador muito seguro defensivamente, tem uma boa qualidade de passe. Ele neste europeu acaba por ter 91% de passes certos, e para as pessoas terem uma ideia mais precisa, só no meio campo adversário tem 85% de passes corretos. Pensando que Portugal teve a maior parte da bola em todos os jogos, também mostra uma boa qualidade de passe. Defensivamente também teve muito, muito bem. Por isso é um jogador que mostrou e provou que tem qualidade para estar nesta seleção, e que as pessoas têm que ter, se calhar, um bocadinho mais não é respeito, porque toda a gente obviamente respeita-o, mas toda a gente pensou que seria o elo mais fraco, quando mostrou claramente que não é, e que tem qualidade. Sim, para não estar aqui. destoa. Não destoa, e que certamente, se não lhe correr nada de mal até ao final da época, vai estar nos quartos de final. Sim, sim, e depois, para além disso, tem uma capacidade física brutal, não é? Ele está ali a fazer a ala toda como se não fosse nada. Entende muito bem com o Trincão. Nos movimentos, o Trincão vai para dentro, abre bem o campo para arrastar sempre com ele a marcação de um, ou quando o Trincão está mais tempo por fora, ele percebe bem que tem que fazer um movimento interior para arrastar a marcação, para deixar espaço ao Trincão para derivar para dentro. Por isso, esse entendimento também já vem de base, e mostra a qualidade que ele tem. Sim, exatamente. Sim, e o próprio facto, não é, de haver tanto lateral direito a aparecer com qualidade, não é? E ser ele o escolhido pelo Rui Jorge também quer dizer alguma coisa, não é? Sim, claro. Não é por acaso que ele aparece na direita a titular. Pronto, eu acho que podemos então aqui também terminar aqui este capítulo do Thierry Correia e avançarmos mais um jogador central alemão. Portanto, só trazemos um central nesta lista. Nós quisemos aqui escolher mais ou menos um jogador por posição. Nico Schlottenberg, espero ter conseguido dizer o nome dele corretamente, nome um bocadinho complicado. Um jogador que a nível de clube joga no Union de Berlim, portanto um clube da primeira divisão da Alemanha, portanto da Bundesliga, e que também teve aqui exibições muito, muito interessantes. Foi titular nos 3 jogos, portanto totalista, fez os jogos com a Hungria, com a Holanda e com a Roménia, e mostrou sempre muita qualidade. Portanto, Filipe, o que é que nos podes aqui dizer do Nico Schlotterberg, e depois também fazes aqui um bocadinho a análise das tuas exibições nesta fase de grupos? Sim, este também é daqueles. Fiquei muito contente quando sugeriste o nome, porque também esteve muito perto de entrar naquele 11. É um central canhoto, ou seja, pé esquerdo. Também pode jogar como lateral esquerdo, mas é fundamentalmente, e a sua carreira acredito que será como central. É um jogador muito bom a progredir com bola, consegue ter uma boa qualidade de passe. Acabou por neste ano ainda só ter 10 jogos na Liga Alemã, o que fica um bocadinho aquém, mas ainda assim Sim, ele teve uma lesão grave. Sim, era o que eu ia dizer, mas ainda assim está a voltar, e agora a seguir ao europeu jogou logo a titular na sua equipa. Fisicamente é muito forte, tem 1,91 m, ou seja, duelos aéreos, é muito competente, é razoavelmente rápido para a altura que tem. Depois também é como eu disse, tem uma ótima qualidade de passe, tanto curto como médio como longo. E aquela defesa, agora por falar um bocadinho mais geral, a defesa da Alemanha com bola, eu gosto bastante, e a ligação dele com o David Raum, o lateral esquerdo da seleção alemã, foi muito interessante ver neste campeonato da Europa, e é também daqueles jogadores que dá agora mais uma razão para ver o União de Berlim, porque tem claramente um futuro muito, muito grande à sua frente, porque defensivamente é muito forte, é forte fisicamente, sai bem a jogar, para mim é um central muito completo, e que voltou bem da lesão, e
e já jogou como tinha dito, a titular contra o Hertha no último fim de semana. Sim, e há curiosidade dele até jogar com o irmão, porque ele tem o irmão Sim, que também também. joga na mesma equipa. Exato. É curioso. Por acaso, exatamente, é curioso. Acho que também não pode haver, não, acho que não há aí muitos jogadores que possam dizer o mesmo. E acho que o irmão também é central, salvo erro. Por acaso não sei. Por acaso vi que jogava na mesma equipa, mas não. Sim, é um bocadinho mais velho e acho que também é central, se agora se não estou aqui equivocado. Avançando então para a outra lateral, para a lateral esquerda, trazemos um jogador da Rússia, que a nível de clubes pertence aos quadros do CSKA de Moscovo, portanto também aqui uma das grandes potências do futebol da Rússia. Estou a falar do Nair Tiknisian, portanto também aqui estes nomes um bocadinho complicados para alguém mais latino dizer. E é um jogador que começou logo muito bem, portanto a sua melhor exibição até acaba por ser mesmo a do primeiro jogo contra a Islândia, em que ele até acaba por marcar um golo depois de uma bela combinação com o Zakarian, que também é um jogador que nós vamos falar daqui a bocadinho, e que pronto, também é um jovem aqui com muita qualidade. A nível de clubes, esta temporada conta com 27 jogos, um golo, portanto também aqui a mostrar algum rendimento ofensivo, apesar de jogar como lateral. E apesar de não ser assim um jogador indiscutível nesta equipa do CSKA de Moscou, é um jogador mais de rotação, acaba por ser também por ter aqui acumulado bastante minutos e faz aqui parte das opções do treinador do CSKA. Filipe, o que é que nos podes dizer do Nair Tiknisian e depois deixares aqui também os principais pontos principais do seu estilo de jogo? Sim, como disseste, um lateral esquerdo, canhoto, tem bastante jogos na sua equipa, mas acaba por só ter 5 deles a titular, o que mostra, como exatamente como disseste, que é um jogador mais de rotação. Ele no CSKA joga também como médio esquerdo ou mesmo extremo esquerdo, não é só lateral, vai rodando muito. Esta capacidade de jogar mais atrás, mais à frente, eu olho para ele e penso, no futuro, se for só lateral esquerdo, sinto que tem muitas debilidades especialmente ao nível de posicionamento defensivo, e jogar como extremo também não me parece que vá ser o seu melhor lugar. Eu olho para ele e penso que pode, ou numa defesa a 3, fazer o corredor todo, ou pela qualidade técnica que tem de passe, não me espantaria também no futuro que acabasse por derivar para um médio esquerdo, mas que seja mais um médio esquerdo. Um interior. Sim, lembrar-me quase do João Mário em 2016, em que é um médio, na altura o João Mário era médio direito, mas é um médio, pode ser um médio esquerdo que venha muito por dentro. Eu acho que ou até o Rafael Guerreiro, não é? Com o Lucien Favre no Dortmund. Sim, que jogou também a médio centro. Assim uma posição semelhante. Sim, porque eu olho para as maiores características dele e parece mais um médio dessas características do que um lateral, porque eu olho para ele, vejo um bom passe, vejo um bom primeiro toque, uma boa recepção orientada a saber o que vai fazer a seguir, mas depois não vejo características de um lateral, não vejo um jogador, pensando num lateral ofensivo, bom posicionamento, falha algumas vezes na distância que tem para o central, falha também no momento, no timing de recuperação de bola. Jogar mais à frente também, a capacidade de desequilíbrio de 1 para 1 acaba por não ser a sua maior característica, por isso vejo mais jogar no meio do terreno como um médio esquerdo, porque depois sim, teve muito bem com a Islândia, depois que a França já não teve tão bem e que a Dinamarca acaba por fazer o pior jogo dele. É daqueles jogadores que precisava de ver mais, mas também não jogar tão regularmente no CSKA de Moscovo acaba por também dá vontade de ver mais, mas é difícil ainda de definir bem como é que é o lugar dele, porque eu vejo-o jogar em 2 sítios e sinto que em nenhum deles ele vai ser de um nível superior, e parece-me, pelas características dele, devia jogar noutra posição que não tem jogado tão regularmente. Por isso é daqueles jogadores que precisa de mais minutos para se ter mais a noção e a certeza do que é que pode vir a dar. Mas está a jogar num grande clube, o que também dificulta, tem que estar num nível muito, muito alto para ser titular regularmente. Certo. E o titular, normalmente a lateral esquerda é o Shenikov, portanto também aqui
um jogador com grande qualidade no contexto da Rússia, não é? Portanto, internacional por dezenas de vezes. Portanto, aqui um jogador de créditos firmados e também não é fácil roubar o lugar a um jogador desses. E depois mesmo a extremo também há o Ejuke, que é um talento também muito, muito interessante e que um dia em que também façamos aqui um episódio dedicado ao campeonato russo até pode ser um jogador que podemos destacar. Ele também é só de 98, um extremo esquerdo também aqui com muita qualidade e que também já é internacional pela seleção A da Nigéria. E, sim, também, e só acrescentar, o Nair também no CSKA, como eu disse, joga também a extremo esquerdo, mas também tem já jogos em que participou a partir do lado direito. Se as pessoas forem ver o heatmap das exibições dele, é um bocadinho por todo lado, pois. O que acaba por ser bom no nível de entendimento do jogo que vai ter e de entendimento, mostra que tem um entendimento do jogo muito bom, porque para jogar em várias posições precisa ter noções espaciais muito, muito definidas para essas posições, mas depois acaba por não ficar realmente especialista na sua real posição e mostrar claramente o real valor que tem. Exato. Os americanos têm uma expressão muito engraçada para isso. Por acaso não sei se nós temos cá uma coisa equivalente, mas eu ouço muito falar noutro contexto, mas também se pode aplicar aqui, que é o Jack of all trades, master of none, que é basicamente sabes fazer tudo, mas não és especialista em nada, não é? Sim. Sim, há muitos exemplos no futebol em jogadores que a versatilidade acaba por ser uma coisa muito positiva, mas acabam depois também por ir diluindo pelo tempo. É daqueles jogadores que tem que esperar mais um pouquinho para ver, para realmente tirar a fotografia certa à capacidade que tem. Exato. Acho que ainda podemos aqui avançar para outro jogador que curiosamente também joga no campeonato russo, mas é croata, portanto é o Nikola Moro, um jogador médio defensivo também com uma qualidade brutal. Eu por acaso sou um apreciador das suas qualidades, já o sigo há algum tempo. Ainda desde o Dinamo de Zagreb e portanto na altura ele até fez uma Youth League muito, muito interessante quando participou e desde essa altura ficou nas nossas listas da ProScout e portanto também é um jogador que é sempre engraçado ver estes jogadores que nós identificamos há 3, 4 anos atrás e agora vemos aí eles a brilhar ao mais alto nível neste contexto de sub-21 e depois também no campeonato russo, que apesar de não ser um campeonato de primeira linha da Europa, acaba por ser um campeonato também muito competitivo. Mas de qualquer forma, ainda então às suas características, pedia-te para nos deixares aqui uma breve descrição do Nikola Moro como jogador e depois também aqui deixares 2 ou 3 apontamentos sobre as suas exibições neste europeu. Sim, como jogador, realmente é um jogador muito acima da média. É um médio defensivo, também pode jogar a 8, nesta Croácia foi mais um 6, tem uma qualidade de passe muito acima da média, tem um posicionamento no campo fantástico. Trabalha melhor, na minha opinião, numa equipa que seja maioritariamente à base de posse de bola, porque tem essa qualidade de passe e com a capacidade de variação de flanco, dar sempre um bom ângulo de receber a bola no pé de trás para ter a bola controlada à frente e sair a jogar logo no outro lado. Defensivamente é bastante forte, é um titular completamente absoluto tanto na Croácia como no Dinamo Moscovo. Em capacidade de remate também tem uma boa capacidade de remate de distância. Neste europeu acabou por não usar porque a Croácia acabou por ser uma equipa mais à base de transições e por isso não estava em situações ofensivas em que pudesse usar, mas tem essa capacidade. É como disse no início, em conjunto com o Magyar da Croácia era um meio campo muito, muito interessante. Sim, e depois ainda tinha o Ivanovic, que também sim, a Croácia é brutal, não é? Sim, e as pessoas às vezes falam de porque é que este tipo de jogador, por exemplo, não vem para Portugal, mas para se ter uma noção, ele vai para o Dinamo Moscovo já por uma verba de perto de 9 milhões de euros. Pois. Sim, já só havia 3, 4 clubes, não sei se o Braga teria capacidade para meter 9 milhões num jogador deste, mas sim, já era muito, muito difícil trazê-lo para cá. Sim, por isso é para mostrar que não é uma surpresa para ninguém que siga mais atentamente
de campeonatos periféricos ou mesmo em específico do campeonato croata, que seja uma grande surpresa, porque a gente sabia da qualidade que ele tinha para pagarem este valor. E sim, é um jogador muito, muito acima da média. O jogo que ele faz, ele acaba por marcar só o gol de penalti contra a Suíça, mas a autoridade que ele tem no meio campo da Croácia foi algo muito, muito interessante de ver, e será agir continuar a ver, pelo apuramento para os quartos de final, continuar a vê-lo neste torneio, porque tem... Se continuarmos a ver, pode ir à seleção lá, na realidade. Sim, mas se voltar para os quartos de final, vai ser sempre muito interessante ver, porque tecnicamente é muito bom, tem um entendimento de jogo e uma visão de jogo fantástica, percebe muito bem o trabalho que tem que ter para a posição que tem no campo, mas gosto mais de ver como 8, mas é uma opinião minha, mas como pela capacidade de posicionamento e de primeiro passo que tem, é também normal que seja usado como 6. Sim, sim. Eu pessoalmente gosto mais de o ver a 6 e depois, como tem um raio de ação muito, muito grande, acaba por ter uma influência bastante elevada em todo o meio campo, mas pronto, eu pessoalmente acho que as suas características são mais indicadas para jogar a 6. Mas fica também esta nota e pronto, acho que também podemos fazer a ponte para outro jogador desta lista, curiosamente colega de equipa do Nicola Moro a nível de clubes, portanto, no Dinamo de Moscovo. É um jogador que eu confesso que não conhecia muito bem antes de vê-lo a atuar neste campeonato. Ele só tem 17 anos, ele certamente devia ser dos jogadores mais novos a atuar neste campeonato europeu, e que estou a falar do Arsène Zakarian, um jogador russo. Como disse, de apenas 17 anos, ele é da geração de 2003, ainda vai fazer os 18. Portanto, ele é um médio centro, mas com características mais ofensivas, pode também jogar mais na ala direita, mas que é um jogador com uma qualidade técnica absurda. Eu fiquei completamente deslumbrado pela sua capacidade. E pronto, Filipe, queria também então pedir a tua opinião sobre este jogador e depois dares aqui também um cheirinho do que poderá ser o seu futuro, que parece ser bastante promissor. Sim, basta pensar que nós em Portugal ficamos todos contentes e entusiasmados de ver o Francisco Conceição, 17 anos, a entrar e ser importante na seleção portuguesa, e a pensar um jogador da mesma idade, o Francisco, a começar os jogos todos neste europeu, a jogar contra jogadores de 5 anos mais velhos que ele, completamente uma geração completamente à frente da sua, e a jogar a titular em todos os jogos. É caso para dizer que jogava contra jogadores que quando ele nasceu já comiam broa, não é? Como se costuma dizer. Sim, porque é incrível, e de teres dito que não conhecias bem é normal, porque ele acaba por este ano só ter jogado no Dinamo de Moscovo 7 vezes, 5 vezes a titular, mas a maior parte delas acabou por ser a seguir à pausa de inverno que a Rússia faz. Ele no último, desde fevereiro, começa a ser titular absoluto já na equipa, e a marcar e a fazer assistências. Sim, ele tem um golo e 4 assistências até o momento, em 7 jogos, acho eu. Sim. Mas sim, como disseste, tecnicamente é muito, muito forte. Gosta de organizar o jogo, ele baixa muitas vezes para começar a organizar. Tem uma visão de jogo incrível. É um jogador que gosta de fazer passos progressivos, ou seja, que ele recebe, tenta encontrar uma solução para um extremo, ou para o pé do avançado, ou para outro médio que esteja numa posição mais ofensiva, e faz isto com grandes níveis de eficácia, ou seja, falo bem, tem iniciativa e falo bem, para me expressar melhor. Aparece bem também na área nos timings certos, quando está numa fase de organização de jogo e abre na linha, continua a fazer um movimento de seguimento da bola para aparecer no timing certo, numa segunda linha, não no do avançado, mas numa linha um pouco atrás. Depois tem tecnicamente, como disseste, é bastante evoluído, tem um primeiro toque e uma recepção fantástica. Antes da bola lhe chegar, ele já consegue saber, ou pelo menos ter uma noção do que vai fazer a seguir. Depois, obviamente, quando só tem 17 anos, ainda há coisas que pode melhorar no processo defensivo, na transição defensiva, de fazer o chip da equipa perder a bola, onde é que eu tenho que me posicionar um bocadinho mais rápido. Mas isto são coisas que, com 17 anos, a jogar com um jogador já profissionais há muito mais tempo que ele, e de uma geração, especificamente neste campeonato da Europa, uma geração à frente dele, é completamente compreensível, e vê-lo
e o Moro na mesma equipa, é começar o pessoal agora a ver os jogos do Dinamo Moscovo, porque Exato. aquele meio campo é ouro. Exatamente. Ok, com isto podemos também avançar para o próximo jogador. Já estamos aqui a ficar um bocadinho curtos de tempo, já estamos aqui a atingir a marca da meia hora. Portanto, o próximo jogador é o Anders Dreyer, um jogador da Dinamarca, geração de 98, portanto um jogador que também já foi chamado à seleção principal, apesar de ainda não se ter estreado. Neste campeonato europeu acaba por fazer 2 golos, salvo erro, e ele até foi aqui bastante versátil dentro desta estrutura da Dinamarca, porque ele jogou tanto a extremo direito como a ponta de lança e mostrou qualidade nas duas posições. Portanto, a minha primeira questão vai nesse sentido: onde é que mais gostas de ver o Dreyer, se gostas mais dele na direita ou ponta de lança, e depois também deixares aqui 2 ou 3 pontos sobre os seus atributos. Sim, antes de dizer-te que esta seleção da Dinamarca, como tínhamos dito antes, é muito, muito interessante, e só dar aqui uma notinha para o Nicolas Nartey no meio campo, que também é um jogador muito, muito acima da média, e sei que estamos a ficar com pouco tempo, por isso só dizer o nome dele para as pessoas terem noção e curiosidade de ir ver. Sim, é canhoto, pé esquerdo, gosta de jogar pela direita e vir para dentro, sem bola também é por ser muito forte, e o trabalho defensivo dele é muito, muito assinalável. Tem uma boa qualidade de passe, uma boa visão de jogo, consegue fazer uma média, e esta visão de jogo mostra-se na média que ele tem neste Campeonato da Europa de 2 passes-chave, ou seja, duas chances criadas por jogo, o que, pensando que ele só foi titular uma vez, mostra grande nível. Depois, em relação mais especificamente à tua pergunta, sinto que ele no futuro poderá ser mais decisivo como um avançado, mas apesar pela velocidade que tem e pelo movimento que tem, acaba por ser também bom dos 2 flancos. Tecnicamente não é, no drible não é um jogador fora de série, mas tem aquela finta que é chata de defender, que é vai lento a mostrar a bola, e quando o defensor tenta recuperar, muda a bola muito rapidamente de sítio e consegue arranjar bem a fita a Simão, não é? Sim, para defender não é agradável, porque acabas depois de acertar na perna sempre. Mas tem essa imagem de marca, e vai ser muito, muito giro de ver a Dinamarca na próxima fase, porque tem uma identidade muito sólida e sabem bem o que querem fazer. Uhum. Avançando então para o penúltimo jogador que trazemos hoje, é portanto, o extremo esquerdo desta vez, Cody Gakpo, um jogador holandês, a nível de clubes atua pelo PSV Eindhoven. Ele tem a particularidade de ser um extremo muito alto. Não é muito normal vermos extremos de 1,90 m praticamente. Sim. E só por isso também é aqui de levantar o olho. Depois, em termos de números, portanto, ele foi titular em 2 jogos nesta fase de grupos. Acabou por fazer também um campeonato em crescendo e explodiu aqui no último jogo, naqueles 6-1 à Hungria, onde fez 2 golos e 2 assistências. Portanto, aqui também a ter um rendimento muito elevado nesta fase de grupos. Filipe, diz-nos então aqui as tuas ideias sobre este jogador, e depois também fazeres aqui um pequeno balanço sobre as suas exibições. Sim, começar por dizer que não me espantaria que a evolução dele fosse acabar por jogar no meio, como ponta. Pelas características que tem, vejo a fazer essa evolução. Depois é um destro, que joga a partir da esquerda para puxar para dentro, é um jogador extremamente rápido, tem uma visão e uma tomada de decisão no último terço do terreno bastante assinalável. Fisicamente, como disseste, é muito forte. É um jogador que, e por isso eu dizer que o vejo jogar como ponta numa posição mais central, porque gosta de baixar no terreno. Não é daqueles extremos que quer a bola no espaço, atrás do lateral. É um jogador que gosta de receber, muitas vezes receber, virar e encarar o defesa, por isso gosta de criar esse espaço para ele mesmo. É destro, mas também joga bem com o pé esquerdo. Ele tem 5 golos pelo PSV e acaba por ser 3 de pé direito e 2 de pé esquerdo, por isso não se inibe em usar o pé. Está balanceado. Sim, não se inibe de usar o pé mais fraco. Dos 5 golos, 4 golos é dentro da área, por isso este timing, este movimento interior também sinto que vem muito daí. E já tinha estado bem também, referenciar, já tinha estado bem contra Portugal na fase de qualificação, e mostrou outra vez a qualidade que tem. Uhum.
E então, para terminar, agora um ponta de lança, Lucas Mecha. Penso que também tenha sido um dos jogadores que nós já tínhamos referenciado, por exemplo, na rubrica do Talento da Semana, que também lançamos todas as sextas-feiras. Salvo erro, até foi logo o primeiro jogador que decidimos destacar nessa rubrica, que foi uma novidade que nós introduzimos neste ano de 2021. E acaba por ser curioso porque ele até já tinha jogado ao nível de sub-21 pela Inglaterra, mas agora fez a transição para a Alemanha e escolheu a cidadania alemã e a representação dessa seleção. Ele neste campeonato também acaba por ser totalista, fez todos os jogos da fase de grupos contra a Hungria, contra a Holanda e a Roménia, e marcou 2 golos, portanto também aqui algum rendimento interessante para este nível. Filipe, então como nota final, pedia-te para deixarmos aqui um breve apontamento sobre o Lucas Mecha. Sim, e continuou o bom rendimento da seleção no Anderlecht, porque no campeonato o Anderlecht ganhou 4-1 e ele faz 2 assistências. É um jogador que já se conhecia das camadas inferiores do City, já se ouvia falar dele há algum tempo como a next big thing. Já teve emprestado em vários sítios, acabou por agora no Anderlecht estar ao seu maior nível. Já disse também no futuro que para o ano quer estar no City, vamos ver se o irá conseguir. Sim, há a possibilidade com a saída do Agüero. Vamos lá ver se sim, vamos consegue ver. ficar no plantel. Sim, é um ponto de lança, gosta de fazer muitos movimentos em ruptura, de ir buscar a bola atrás, é bom tecnicamente no drible, num contra um é bastante forte, fisicamente consegue receber a bola e guardá-la também para depois jogar com um dos médios quando vem apoio. Melhorou bastante em termos de tomada de decisão e de visão periférica do campo, especialmente este ano no Anderlecht. Tem 13 golos na Bélgica, mas acaba por ser golos um pouco enganadores, porque 8 deles são de penalti. Por isso é uma daquelas áreas em que, principalmente numa liga que acaba por ser muito ofensiva, que pode fazer, deveria ter que fazer um pouquinho mais de golos para me parecer que possa ir e ficar na equipa do City. Como disseste, é outro jogador que escolheu a Alemanha, como já lembrar, o Musiala também tinha feito a mesma escolha para jogar pela seleção alemã. Gosta de fazer, o típico movimento dele é fazer movimentos entre central e lateral para aproveitar esse espaço e aproveitar depois o pé direito para a finalização. Muito rápido, ágil. Sinto ainda que a mudança para o City poderá ser um pouquinho um salto demasiado grande, mas só o tempo é que nos vai mostrar. Sim, e mesmo que não seja titular, eu até vi sendo um jogador com papel a ter naquela equipa, porque às vezes até parece que faz falta ali um jogador um bocadinho mais físico na frente do ataque, quando as outras soluções não estão a sair. Se calhar até é um bom joker para o Guardiola poder sacar do banco de vez em quando. Sim, mas estar na cabeça do Guardiola sim, claro, é complicado. Sim, só para também destacar um outro miúdo do City, já que estamos a falar isso, que é o Liam Delap, que também tem-se destacado esta época ao serviço dos sub-23 do City, e que portanto poderá estar aqui também um duelo interessante para a época seguinte, para ver qual deles poderá ter uma chance de ficar no plantel. Mas a academia do City acaba por ser uma academia muito, muito interessante, porque acaba por criar e desenvolver muita qualidade, mas pela facilidade que tem em contratar, acaba por se perder, porque o Lucas Mecha acaba por estrear no City, num jogo, acho que da Taça da Liga Inglesa, em que substitui o Brahim Dias. Pensar que o Brahim Dias já não está lá, não é? Está no nosso Milan, não aproveitou o espaço, e o Lucas Mecha vem de empréstimo em empréstimo. E só pensar com um talento completamente transcendente como o Phil Foden, só no último ano e este ano estão realmente a ser determinantes para a equipa do City, mas tem uma academia muito, muito interessante. Sim, e olha, na senda daquilo que falámos há bocadinho de um possível episódio sobre o campeonato russo, quase que podíamos fazer um episódio só desta equipa de sub-23 do City, porque há outros jogadores também. O próprio irmão do Nemesha, que é o Félix Nemesha, que também é um jogador. Também muita gente espera grandes coisas, mas sim. Mas acaba por depois não conseguirem aproveitar, mas é daquelas coisas difíceis de aproveitar por quem é que se tira da equipa do City. É o mesmo que, só para dar mais uma nota, as pessoas falam muito, por exemplo, neste Campeonato da Europa, de haver muita gente a formação do Porto e o Porto não aproveitar
para a equipa principal para serem titulares regulares, mas depois é pensar quem é que sai para entrar estes jogadores, e acaba por ser aí a grande questão e o balanço que se tem que ter. Exatamente. Filipe, alguma nota final em relação a este campeonato da Europa, ou mais algum nome que tu queiras acrescentar para além daquele outro médio dinamarquês que falaste, que te salta assim à cabeça, antes de encerrarmos? Houve muita qualidade neste campeonato da Europa e havia muito nome por destacar, porque houve muita gente que teve muito bem. Queria destacar o Nicolas Nartey, como tinha dito, porque achei que foi fundamental na equipa da Dinamarca, mas depois houve muita gente acabou por ter grandes exibições. Falar da equipa da italiana, o Raspadori também faz um campeonato muito interessante. O outro central alemão, o Piper, também teve muito bem. Por isso havia muita gente para o Dennis de Witt da Holanda, do AZ Alkmaar. Havia aqui nomes para falar. Sim, eu posso também deixar um nome do meu lado que também me impressionou muito, que foi o Bastian Thoma, da Suíça, do grupo de Portugal, e também queria deixar essa menção, um jogador que joga na Bélgica, no Genk, salvo erro. Sim, apesar de não ser opção regular nesse clube, que também está recheado de qualidade e que também tem sido um clube com uma aposta brutal no scouting nos últimos anos, e tem recolhido alguns frutos disso. Ok, acho que podemos então encerrar por aqui este episódio. Acho que foi um episódio muito interessante aqui com estes nomes alternativos que podiam ter entrado no 11 da fase de grupos, mas que acabaram por ficar ali só à porta. Jogadores com muita qualidade e que certamente serão grandes jogadores e valerá a pena seguir a sua carreira. Filipe, mais uma vez obrigado pelas tuas informações e por todo o conhecimento que partilhaste hoje aqui. Queria-me também então despedir de ti com um abraço e a todos também que nos estão a ouvir. Um grande abraço e até à próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!